Olá! Aqui na TV Assembleia você acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição, vamos falar sobre a importância dos solos. Eles são fonte de recursos químicos e genéticos, como, por exemplo, os fungos, que são usados em antibióticos. Ajudam ainda a regular a qualidade do ar e também na redução da emissão de gases do efeito estufa. Cuidar do solo é garantir a nossa própria sobrevivência na Terra. Eu sou Gustavo Fax e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Assembleia. Você sabia que existe mais carbono no solo do que na atmosfera? Isso coloca o solo como protagonista à frente das mudanças climáticas. Acompanhe a reportagem que fala sobre a importância dos solos. A gente não vê, mas sob nossos pés há uma reserva de biodiversidade do nosso planeta. Debaixo de onde pisamos é a base da vida humana. O solo é a estrutura viva, tá? Para dar início ao nosso caminhar, à nossa jornada como sociedade. Porque é a partir do solo que nós cultivamos os nossos alimentos. É a partir do solo que nós estruturamos a questão da biodiversidade vegetal, biodiversidade animal. Então tudo começa nessa estrutura viva que pouco atentamos. Os solos abrigam 25% da biodiversidade do planeta, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Existem mais organismos vivos em uma colher de sopa de solo do que pessoas na Terra. Eles podem ser micro-organismos, bactérias, fungos ou macro, mesofauna, aí, desde minhoca, né, outros organismos como insetos. E essa interação, né, dessa parte biológica do solo com essa matriz mineral e orgânica nos oferece uma série de serviços. Os solos são fonte de recursos químicos e genéticos, como fungos usados em antibióticos, por exemplo. Eles também regulam a qualidade do ar e a emissão de gases de efeito estufa, além do sequestro de carbono que limpa o ar que respiramos. A gente costuma dizer que tem mais carbono hoje no solo do que na atmosfera, né? E isso coloca o solo como um protagonista, né, frente às mudanças climáticas, porque ele pode ser realmente um sumidouro de carbono, né? Cuidar do solo é garantir a própria sobrevivência na Terra. Mas a realidade é diferente. Poluição, queimadas, ocupações irregulares, erosão, mineração. Consequências muitas vezes irreversíveis. Março de 2018, Maceió, Alagoas. Moradores e comerciantes foram pegos de surpresa com rachaduras, afundamento do solo e tremor. As pessoas saíram correndo como um terremoto mesmo, essas cenas de filme que a gente vê. Então as pessoas desceram as escadas, teve gente que desceu de calcinha e sutiã, homem de cueca, aquele pânico generalizado que aconteceu em várias partes do bairro. 5 bairros foram afetados com o afundamento do solo. O desastre ambiental foi causado por uma petroquímica responsável pela mineração na região. Essas minas, elas desabaram no subsolo, a 1.000 metros de profundidade, e o solo começou a fazer isso. Ó. O solo começou a afundar, afundou mais de 2 metros nos últimos anos, e esse afundamento gerou um esgarçamento do solo, começou a haver uma ruptura. Então, nesses pontos de ruptura, a parte visível eram rachaduras no asfalto, a formação de crateras nas calçadas, nos jardins das casas, e a rachadura nas paredes. Cerca de 55 mil pessoas tiveram de deixar suas casas e negócios. Em nota, a Prefeitura de Maceió informou que realiza, desde o início do processo de afundamento do solo, ações e medidas voltadas para a população afetada. Já a mineradora Braskem diz que vem colaborando com o poder público na solução dos efeitos do fenômeno geológico e que todos os moradores, proprietários e comerciantes de cerca de 14 mil imóveis vêm sendo atendidos no programa de compensação financeira e apoio à realocação para promover a segurança das pessoas e garantir que elas possam ser indenizadas de maneira justa no menor tempo possível.
Outro impacto no solo são os lixões a céu aberto, que contaminam e deixam a terra improdutiva. Os lixões são buracos, valas, sem nenhum controle do solo, sem nenhuma proteção, em que o lixo, o resíduo é jogado, o rejeito, e ele vai contaminando o solo, comprometendo a qualidade do solo e do entorno. O advogado explica que, em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu a extinção dos lixões até 2014, o que não ocorreu. Já em 2022, com o novo Marco Legal de Saneamento, a previsão é extinguir essas áreas até 2024 em todo o país. Lembrando que o Brasil tem 5.570 municípios, então nós estamos falando aqui aproximadamente metade dos municípios ainda encaminham tudo que é gerado no seu território para lixões, comprometendo a qualidade do solo, a qualidade do ambiente e, naturalmente, a saúde pública. A ocupação irregular de terras também é um problema para a biodiversidade do solo e um desafio para muitas famílias. Estamos em uma das maiores favelas do Brasil, segundo o IBGE. Os vídeos foram gravados no sol nascente, a 40 quilômetros da área central de Brasília. A enxurrada foi tão forte que afetou praticamente todas as casas da rua. As últimas residências foram as mais impactadas por causa da força da água. Os vídeos que você acabou de assistir foram gravados pela moradora dessa casa, a Ana Lúcia, que a gente vai conversar agora. Ana, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi esse susto? A chuva veio muito forte, de tão forte o muro não suportou e o muro dos dois lados não era rebocado e caiu igual uma onda dentro de casa e levou tudo que tinha levado. Tanto a minha mudança como da minha filha e dos vizinhos, todo mundo. Foi muito forte a chuva. Esse tijolo aqui não tinha, Não, né? nem a cerâmica, eu coloquei esses dias. O nível da água veio aqui assim, como até no meu ateliê também tem um nível, tá, perdi tudo, minhas macas, retalho que eu tinha, perdi tudo. Todos os cômodos foram atingidos. O prejuízo maior foi no ateliê de costura, de onde sai o sustento da casa. Você ficou com medo de morrer? Eu fiquei, não vou mentir não, dessa vez eu fiquei com medo de morrer. Tanto eu como meus netos, meus filhos, eu fiquei com medo de morrer. Eu só gritava Jesus, só pedindo a Deus para me dar parar com aquela chuva e pedindo a força. Até hoje eu tenho um trauma, não gosto nem de lembrar. Do lado de fora, cenário de guerra. O muro que começava aqui e até o final, a chuva derrubou. Aqui onde nós estamos era o banheiro, né? O banheiro, banheiro do ateliê. Banheiro, o que mais em seguida? Ali é uma arinha do ateliê e onde está lá tem um beco. Esse beco que o muro caiu e entrou água todinha para dentro. Porque a água foi muito alta. Ou seja, essa parede que a gente está já é vendo outra. Não existia. Não, era aqui. Isso aqui é outra parede, fora. Na vizinhança, o sentimento é o mesmo. Quando o tempo fecha, sabe que vai chover, como é que vocês ficam? A gente fica muito apreensivo, porque a chuva que vem para cá é muito forte, né? A enxurrada vem toda lá de cima e aí a gente já fica com medo de perder as coisas. A gente já, se for à noite, então, a gente nem dorme direito. Prejuízo a gente sabe que todos nós tivemos, né? Com as chuvas. Alguma casa chegou a ser interditada pela Defesa Civil? Sim, essas duas casas aqui estão interditadas, porque essa mesmo aqui ela está tampando a vazão da água. Casas interditadas, solo degradado e os problemas não param. Neste ponto onde nós estamos agora, no sol nascente, a gente observa pelo menos 3 prejuízos ao solo. O primeiro é o que a gente está vendo aqui, o esgoto a céu aberto. Tem muito lixo, bastante entulho despejado aqui. E talvez o problema mais crítico está bem aqui na frente, uma cratera que existe há pelo menos 20 anos. Uma cratera a perder de vista, difícil até calcular a altura e a extensão. Quais são os impactos na rotina dos moradores daqui por causa da cratera? O impacto você vê que você não vê criança nas ruas brincando, né? Aqui são repletos cheio de criança aqui, os pais acabam deixando as crianças com medo, né, desse aerosol. E quando começa aquele período de chuva aqui, o terror é maior ainda para a nossa comunidade. Muito lixo, esgoto, ou seja, risco de doença. A comunidade acaba não colaborando, colocando lixo, porque o caminhão de lixo não passa aqui, nessas ruas aqui ainda não tem pavimentação. Então é isso aqui que nós estamos vendo. Essa cratera, com o solo desprotegido, a tendência é ter cada vez mais desmoronamento.
e aí ela vai avançando para as regiões de ocupação irregular do solo, onde nós temos a questão de pessoas convivendo com esse problema de deslizamento e desmoronamento das casas. A cratera fica a menos de 10 metros da casa da Deusimar, que a gente vai conversar agora. Sim. Qual que é o seu medo? O meu medo é de sair derrubando tudo, porque a enxurrada aqui é muito forte. O chão treme todinho e tem alguns furos atrás da minha casa que a água invade, aí eu tenho que sair rapando com o rodo. Então é muito forte a enxurrada que desce aqui. Já tentaram interditar sua casa? Sim, já tentaram, mas eu não aceitei. Já tentaram tirar essa aqui, essa casa aqui e a outra do lado, só que a gente não aceitou. Mas como é que fica, Deusimar, o medo de morar tão perto de uma cratera? O medo é demais, mas a gente não tem para onde ir, por isso a gente insiste em ficar. Eu falo assim, é o lugar que Deus me deu, eu não tenho para onde ir mais. É aqui que eu vou ficar. E para as crianças? Convivo com meus netinhos, né? Com meus filhos, entendeu? É triste, dá medo, dá medo. Os netos não brincam na rua, Não, né? não deixo, não. Só dentro de casa mesmo. Manejar o solo do jeito certo é fundamental para garantir a saúde da terra, além de aperfeiçoar os processos agrícolas e preservar o meio ambiente. É a fertilidade e a qualidade do solo que garante a colheita de alimentos que chegam à mesa de todos os consumidores do nosso país. Ele é a principal ferramenta da agricultura. É fértil, rico em nutrientes, filtra a água, regula o ciclo hidrológico, controla a temperatura e as emissões dos gases de efeito estufa. É a base de todos os sistemas de produção e, quando bem utilizado, é também o principal aliado do agronegócio. São inúmeras as características que o solo brasileiro oferece para a população. Uma pesquisa feita pela Universidade de Agricultura da USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, mostrou que o agronegócio foi responsável por 24,8% do Produto Interno Bruto de 2022. Tassiara acrescenta que o solo ainda é protagonista quanto às mudanças climáticas. A gente pode fazer com que aumente aí a quantidade de carbono no solo através então do incremento da matéria orgânica, aumento da biodiversidade, né, dessa fauna do solo, e também ele pode ser uma fonte emissora, né? Então, sempre que a gente maneja o solo de forma adequada, a gente não adota práticas, né, sustentáveis de produção agrícola, todas esses manejos, né, inadequados do solo fazem com que a decomposição da matéria orgânica seja acelerada e o carbono que estava lá seja emitido de volta para a atmosfera aí no formato de CO2. Ou seja, manejar o solo do jeito certo é fundamental para garantir a saúde da terra, além, claro, de se otimizar processos agrícolas e preservar o meio ambiente. Eu vim conhecer uma plantação de sorgo na região do Paranoá, cidade que fica a cerca de 17 quilômetros da área central de Brasília. É um grão muito usado como ração animal e até mesmo na produção de etanol. Hoje em dia, inúmeras tecnologias favorecem o equilíbrio, a qualidade e a manutenção do solo. Por isso eu estou aqui com o Cláudio. A gente está numa plantação de sorgo, né, Cláudio? E o senhor, além de engenheiro agrônomo, é também diretor técnico da COPA-DF, que é a cooperativa agropecuária da região do Distrito Federal. E aí eu queria saber, Cláudio, como que é, quais as técnicas hoje em dia que a gente tem de plantio que conservam o solo? Bem, hoje tem várias tecnologias desenvolvidas pelo Centro de Pesquisa e pela Embrapa, né? E uma das técnicas é o plantio direto, que consiste em fazer a semeadura concomitantemente com adubação, distribuição de semente e adubação nessa planta, sem revolvimento do solo, com equipamentos apropriados que fazem o corte da palha, a deposição do adubo e depois a deposição da semente logo acima do adubo, de forma que isso aí venha provocar um bom crescimento para as plantas. E quais os benefícios que o solo tem com esse tipo de plantio? Bem, o plantio direto ele evita a erosão
essa camada de palha sobre o solo, ela preserva os micro-organismos, ela também impede a oscilação muito grande de temperatura do solo, que favorece o desenvolvimento das plantas. Outras duas técnicas de plantio bem comuns aqui no Brasil são o plantio de cultura em nível, que evita o escoamento da água na superfície, e o plantio de culturas de cobertura, que faz a reciclagem dos nutrientes e repõe a matéria orgânica no solo, fora o que tem de novidade. Uma técnica que está entrando no Brasil também, que é o tráfego controlado de máquinas, que consiste em todas as máquinas terem a mesma vitória e sempre circular no mesmo caminho, de forma que não provoque a compactação de solo. Essa técnica é um pouco mais difícil, porque tem que fazer uma adaptação das máquinas, todas têm que ter a mesma largura, a mesma bitola, né? Mas é muito, já sendo utilizada na Austrália, e no Brasil já tem alguns trabalhos de algumas fazendas fazendo isso aí, então ajuda muito. Vamos conhecer outra região do Distrito Federal. Agora estamos em Planaltina, onde Gustavo e o pai cuidam de 560 hectares de terra. A família planta há mais de 30 anos soja, milho e sorgo e utiliza o sistema de plantio direto. O engenheiro agrônomo diz que a técnica minimiza a exposição do solo, reduz a erosão e aumenta a produtividade. É um sistema que faz parte da sigla ABC, que é agricultura de baixo índice de carbono, né? Baixo carbono, que ajuda, né, a manter os esqueletos carbonos das culturas no solo. Você não ara nem gradeia. Consequentemente, você não expõe ao solo a atmosfera e o carbono que seria exposto, né, derivado de você fazer a gradagem e a aração, ele permanece no solo e não vai para a atmosfera. Sobre o uso de defensivos agrícolas, Gustavo garante que, de forma correta e controlada, não há problemas ou malefícios. A gente usa a técnica de MIP, que é o manejo integrado de pragas. A gente faz um monitoramento semanal para ver se há ou não a necessidade de você entrar com o defensivo agrícola. Não é de hoje a discussão sobre o uso de defensivos agrícolas, também chamados de agrotóxicos. Em junho de 2020, uma decisão unânime do plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu dispositivos da Portaria 43/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Defesa Agropecuária, que liberavam um registro tácito de agrotóxicos e afins. Os dispositivos fixavam prazo de 180 dias para que a Secretaria se manifestasse sobre o registro de fertilizantes e de 60 dias para agrotóxicos. Na bula do produto químico, assim como a bula de um remédio, vem as especificações certinhas de dosagem, quais pragas que o defensivo consegue controlar, qual é a melhor maneira de aplicação. Então, assim, tudo quanto é dessas informações essenciais está presente na bula. E através da bula, você consegue também ver as dosagens corretas e a melhor forma de você aplicar esse defensivo na cultura. Usar corretamente os defensivos agrícolas, os defensivos químicos, os biológicos e os hormonais, de formas que isso venha a provocar um bom equilíbrio das plantas, um bom desenvolvimento das plantas, consequentemente um bom equilíbrio da fertilidade e da qualidade do solo. Conheça o sistema agroflorestal, uma técnica de plantio e manejo sustentável que ajuda a preservar o solo e oferece alimentos mais saudáveis e de qualidade para os consumidores. Confira! Natureza, terra, água e alimentos saudáveis se tornaram o alicerce de vida da Fátima, mas nem sempre foi assim. A ex-servidora pública veio da cidade para o campo a pedido do marido. Abriu mão do trabalho que tinha e se mudou para essa área rural em Planaltina, no Distrito Federal. E eu vim conhecer de perto a história dessa mulher que transformou o desconhecido em esperança e motivação. Você se imaginava, Fátima, cuidando de terra, assim, você que vivia na cidade?
Não, a terra não fazia parte dos meus planos, não. Na realidade, essa descoberta, mesmo estando aqui desde 2002, ela acontece em 2012, quando aí sim eu fui realizar o meu sonho, fui até a Índia, conhecer a Índia, e lá eu pedi, né, pedi com toda a força do meu ser mesmo, o que era de verdade, né, que eu vim fazer. E foi muito nítido porque veio essa voz interna: volte, porque tudo o que você precisa fazer já está aonde você está. Atenta aos sinais, Fátima voltou dessa viagem mais tranquila, com a certeza no coração de que estava no lugar certo. Ela ressignificou a falta de afinidade com a terra e decidiu começar um novo capítulo de vida. O plantio era feito no sistema convencional, com uso de agrotóxico, monocultura, até que em 2008 começou a gerar um incômodo muito grande nos meus 2 filhos que estavam aqui, os 2 mais novos, e eu, né, com a questão do veneno, do agrotóxico, do químico. E aí nós pedimos para o esposo exatamente essa área aqui no canto da propriedade para iniciar aqui uma experiência com os sistemas agroflorestais. A entrega ao sistema agroflorestal foi tanta que o cuidado com o meio ambiente se tornou prioridade. E ela passou a cuidar da terra que se pisa, de onde se tira o alimento, do lugar que protege os recursos hídricos, que mata a sede da família. Eu sou a favor do alimento orgânico, do cuidado com a terra. Eu prefiro focar aonde pode crescer, né? Dizem, né, que no que a gente foca cresce, né? Então eu foco na saúde da terra. Solo sem matéria orgânica de uma agrofloresta é totalmente diferente. A Fátima estava me mostrando isso. A terra é muito mais seca, né, Fátima? Sim. O cheiro também praticamente não tem. Tem um pouquinho de cheiro de terra, mas não como um solo que já tem decomposição de matéria orgânica já há alguns anos. Tá, vamos ver se a gente... Vou pegar um pouco aqui para a gente mostrar. Por que isso acontece, hein, Fátima? É porque o solo onde a matéria orgânica vai se decompondo, ele vai se enriquecendo, né? Sim. E retendo água, né? E tendo uma vida mais rica. Aqui, se você fizer uma bolinha, não faz. Não faz. E agora, lá faz. No solo mais rico, você compacta. Vamos lá mostrar então essa diferença? Vamos lá mostrar. Agora sim, estamos num solo de agrofloresta e olha só a diferença da terra. Fátima, você me dá um pouquinho? Meu Deus, é muito diferente, ela é gelada, molhadinha e era até a bolinha que você falou que não daria para fazer lá nessa daqui já dá, ó. Aquela lá é seca. E olha só, aqui a gente consegue até juntar e fazer uma bolinha incrível, né, Fátima? Sim, é uma riqueza. A qualidade desse solo. O cheiro. E o cheiro. Nossa Senhora. Cheiro de terra molhada, né? Isso sim, cheiro de terra, de verdade. E em plena seca, né? Nós já estamos seca. Aí já alguns dias sem chuva, né? Sim. Entrou na temporada seca. É isso. Olha só. Sobre o uso da terra no Brasil, um estudo recente do MAP Biomas mostrou que, entre 1985 e 2021, houve uma perda de 84,7 milhões de hectares de vegetação nativa e 60 milhões de hectares de áreas dessa vegetação foram convertidos para pastagem nos últimos 30 anos no país.
Para quem cuida e sobrevive da terra, a vegetação nativa é uma preocupação. Além das agroflorestas, do alimento, a gente está iniciando um trabalho com os jovens do território, capacitando para coleta de sementes de nativas do Cerrado para restaurar outras áreas. Então é um projeto que está envolvendo, né, a comunidade e expandindo um pouco mais. Práticas de conservação e respeito pela natureza, que devolve todo esse carinho em forma de alimentos. Por aqui são mais de 70 tipos, entre folhas, raízes, legumes, frutas, verduras e temperos. A Mãe Terra devolve em abundância e prosperidade. A nossa colheita aqui é sempre muito farta, os nossos alimentos são sempre muito saborosos, frescos, nutritivos, e as pessoas que recebem na cidade ficam realmente muito agradecidas de poder apoiar um trabalho como esse, serem co-agricultores, é como nós chamamos, coprodutores, co-agricultores. Eles fazem parte. Já é o 5º tomate cereja que eu como aqui, porque alimento agroflorestal sem veneno, a gente simplesmente pega do pé e come e também vai direto para a mesa do consumidor. É o principal benefício de tudo isso, de todo esse sistema? São muitos benefícios, né? Então esse pode ser considerado um dos principais porque é saúde. E muito bom, maravilhoso. E assim a gente termina o Repórter Justiça dessa semana. E aí, gostou de conhecer histórias como a da Fátima? Demais, não é? É muito gratificante saber que esse trabalho que a gente está fazendo aqui chega tão longe, né? Chega na mesa, chega na saúde, né? Chega no bem-estar da sociedade. Eu vou ficando por aqui e agradeço pela sua companhia. Até a próxima edição.